Empurra agora! Ouvi antes de cair da escada. Fingi desmaio, até ouvir. Se ele acordar, nós... Meu nome é Otávio Galeares, tenho 59 anos e passei a vida inteira construindo um império em Petrópolis. Comecei do zero, carregando malas em hotel dos outros, e hoje sou dono de uma rede que vale milhões. Perdi minha esposa Clara há 3 anos em um acidente que nunca me deixou em paz. Desde então, dediquei cada minuto ao trabalho e aos meus 2 filhos, Ricardo e Júlia. Eu acreditava que estava construindo um legado para eles. Eu acreditava que o amor de pai era suficiente. Naquela sexta-feira chuvosa de junho, eu estava no meu casarão, aquele sobrado antigo de mármore e madeira que restaurei com minhas próprias mãos. A chuva batia forte nas janelas e o vento fazia as cortinas dançarem. Eu descia a escadaria principal para atender uma ligação urgente quando senti. Não vi, apenas senti. Mãos firmes nas minhas costas. Um empurrão violento. Que a voz do meu filho Ricardo, fria como gelo. Empurra agora! O mundo girou. Meu corpo despencou pelos degraus de mármore. A dor explodiu nas costelas. Minha cabeça bateu no chão. E tudo ficou vermelho. Mas eu não desmaiei. Mesmo com a dor rasgando meu peito, com o gosto de sangue na boca, eu permaneci consciente. Alguma coisa dentro de mim gritou: finja. Finja que está morto. Fique imóvel. Então fechei os olhos e segurei a respiração. Foi quando ouvi os passos descendo a escada. Primeiro o salto fino de Verônica, minha nora. Depois as botas de Ricardo. Por último, os passos hesitantes de Júlia, minha filha caçula. Está morto? A voz de Verônica era impaciente. Não sei. Ele não está se mexendo. Ricardo parecia nervoso. Meu Deus, o que nós fizemos? Júlia chorava. Cala a boca, Júlia. Verônica sibilou. Foi um acidente. Ele bebeu demais e caiu sozinho. É isso que vamos dizer. Senti Ricardo se agachar ao meu lado. Ele tocou meu pescoço, procurando o pulso. Meu coração batia descontrolado, mas eu não me mexi. E se ele acordar? A voz do meu filho tremia. E então veio a resposta que congelou meu sangue. Se ele acordar, nós terminamos o trabalho. Não podemos voltar atrás agora. Era Verônica, fria, calculista, assassina. E meus filhos, meus próprios filhos, concordaram em silêncio. Foi nesse momento que decidi. Eu ia fingir até o fim. E quando acordasse, eles pagariam. Empurra agora, ouvi antes de cair da escada. Fingi desmaio, até ouvir. Se ele acordar, nós... Deixe nos comentários de onde você está assistindo essa história e se inscreva no canal para não perder nada do que vem por aí. Meu nome é Otávio Galeares. Tenho 59 anos e nunca imaginei que chegaria até aqui para contar essa história. Durante toda a minha vida, construí cada tijolo do meu império com as próprias mãos. Comecei como carregador de malas em um hotel de Petrópolis quando tinha apenas 15 anos. Acordava às 4 da manhã. Pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho e voltava para casa quando as estrelas já brilhavam no céu. Minha mãe, Dona Aparecida, lavava roupa para fora. Meu pai tinha morrido jovem e eu era o mais velho de 4 irmãos. Aprendi cedo que ninguém ia me dar nada de graça. Então estudei à noite, juntei cada centavo e aos 25 anos comprei minha primeira pousada. Era pequena, com apenas 6 quartos, mas era minha. 10 anos depois, eu já tinha 3 hotéis. Aos 40, minha rede era conhecida em toda a região serrana do Rio de Janeiro. Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Meu nome estava em placas douradas, em propagandas, em revistas de turismo. Casei-me com Clara quando tinha 28 anos. Ela era recepcionista em um dos hotéis onde eu trabalhava. Tinha olhos castanhos que brilhavam quando ela sorria e uma voz mansa que acalmava qualquer tempestade. Tivemos 2 filhos, Ricardo, que hoje tem 32 anos, e Júlia, de 28. Eu queria que eles tivessem tudo o que eu nunca tive. Estudaram nas melhores escolas, viajaram, nunca passaram necessidade. Ricardo se formou em Direito. Júlia fez administração e hoje trabalha comigo, gerenciando os hotéis. Perdi Clara há 3 anos. Foi em uma noite de dezembro. Ela voltava de uma visita à irmã dela em Teresópolis, quando um caminhão invadiu a pista e bateu de frente no carro. Não teve tempo de desviar. Morreu na hora. Quando recebi o telefonema, senti meu mundo desabar. Passei meses sem conseguir dormir.
sem conseguir olhar para o quarto vazio, sem conseguir entrar no carro sem lembrar dela sorrindo no banco do passageiro. Depois da morte de Clara, eu me agarrei ao trabalho e aos meus filhos. Ricardo tinha acabado de se casar com Verônica, uma mulher bonita, inteligente, mas que sempre me deixou com uma sensação estranha no peito, algo que eu não conseguia nomear. Júlia continuava solteira, dedicada aos negócios, sempre ao meu lado nas reuniões, nas decisões, nas viagens. Eu achava que estava construindo um futuro para eles, que todo o meu esforço valia a pena, porque um dia tudo seria deles. Foi em uma manhã de junho que tudo começou a mudar. Eu estava no escritório do hotel principal, revisando contratos, quando Verônica entrou sem bater. Ela nunca fazia isso. Sempre foi educada, mas distante. Naquele dia, ela fechou a porta atrás de si e me olhou com uma intensidade que me incomodou. Otávio, precisamos conversar. Levantei os olhos dos papéis. Sobre o quê? Sobre o futuro da empresa. Sobre Ricardo e Júlia. Sobre o que vai acontecer com tudo isso. Franzi a testa. Não entendi. Ela se sentou na cadeira à minha frente, cruzou as pernas e sorriu. Mas não era um sorriso gentil. Era calculado. Você já pensou em se aposentar, Otávio? Em deixar que a nova geração assuma? Algo na forma como ela disse aquilo me fez sentir um frio na espinha. Eu ainda tenho muito a fazer, Verônica. E quando chegar a hora, Ricardo e Júlia vão estar prontos. Prontos? Ela riu baixo. Eles já estão prontos. Você é quem não quer soltar o controle. Não respondi. Apenas a observei se levantar e sair do escritório, deixando no ar um perfume caro e uma inquietação que não me abandonou pelo resto do dia. Nas semanas seguintes percebi mudanças. Ricardo começou a questionar minhas decisões. Júlia, antes tão próxima, passou a evitar meu olhar. Verônica aparecia mais vezes no escritório, sempre com sugestões, sempre com um sorriso frio. Eu tentei conversar com Ricardo, mas ele desconversava. Tentei falar com Júlia, mas ela dizia que estava tudo bem. Até que chegou aquela sexta-feira chuvosa. Eu estava em casa, no casarão que Clara e eu compramos e restauramos juntos. É uma construção antiga de 3 andares, com uma escadaria central de mármore italiano que desce em curva suave até o hall de entrada. As paredes são cobertas por quadros que contam a história da nossa família. Fotos de Clara sorrindo, de Ricardo e Júlia pequenos, de momentos que hoje parecem ter sido vividos por outra pessoa. Naquela noite, a chuva batia forte contra as janelas. O vento fazia as árvores do jardim balançarem com violência e trovões rasgavam o céu de Petrópolis. Eu estava no meu quarto, no 3º andar, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Senhor Galeares. A voz era de um homem jovem. Aqui é do Hospital São Vicente. Precisamos falar sobre um acidente envolvendo um dos seus hóspedes. Meu coração acelerou. Peguei o casaco e desci correndo. A ligação tinha caído, e eu precisava ligar de volta do telefone fixo que ficava no escritório do 1º andar. Desci a escadaria apressado, mas cuidadoso. O mármore fica escorregadio quando há umidade no ar. Foi quando ouvi a voz. Empurra agora! Era Ricardo. Não tive tempo de me virar. Senti mãos firmes nas minhas costas. Um empurrão brutal. Meu corpo perdeu o equilíbrio. Tentei me agarrar ao corrimão, mas meus dedos escorregaram. Dispensei. O mundo virou um borrão de dor e confusão. Meu ombro bateu nos degraus. Minhas costelas estalaram. Minha cabeça ricocheteou no mármore. Senti o gosto de sangue na boca. A dor era insuportável. Mas pior que a dor era o choque. Meu filho tinha me empurrado, meu próprio filho. Caí no hall de entrada e fiquei imóvel, de barriga para baixo, com o rosto virado de lado. Sangue escorria da minha testa. Minha respiração era curta, ofegante. Eu estava consciente, mas algum instinto primitivo de sobrevivência me fez entender. Não se mexa. Finja que está morto, ou eles vão terminar o trabalho. Então, fechei os olhos e forcei meu corpo a ficar completamente parado. Ouvi os passos descendo a escada. Primeiro o salto fino de Verônica. Depois as botas pesadas de Ricardo. Por último, os passos hesitantes de Júlia. Está morto? A voz de Verônica era fria, impaciente. Ricardo se aproximou. Senti sua respiração perto do meu rosto. Ele colocou os dedos no meu pescoço, procurando o pulso. Meu coração batia descontrolado, mas eu mantive os olhos fechados,
o corpo imóvel. Não sei. Ele não está se mexendo. Meu Deus, o que nós fizemos? Júlia chorava. Papai, por favor, cala a boca, Júlia. Verônica sibilou. Você sabia o que ia acontecer. Todos nós sabíamos. Agora não é hora de fraquejar. Mas ele está... Foi um acidente. Verônica falava devagar, como quem ensaia uma mentira. Ele bebeu demais e caiu sozinho, é isso que vamos dizer para todo mundo, entenderam? Houve um silêncio longo, terrível. E se ele acordar? A voz de Ricardo tremia. E então Verônica respondeu. Cada palavra era uma lâmina afiada. Se ele acordar, nós terminamos o trabalho. Não podemos voltar atrás agora. Meu sangue congelou. Meu coração quase parou. Mas eu não me mexi. Não abri os olhos. Não dei nenhum sinal de vida. Vamos ligar para a ambulância. Verônica puxou o celular. E quando eles chegarem, chorem. Chorem de verdade. Façam todo mundo acreditar que estão destroçados. Ouvi os passos se afastando. Ouvi Verônica no telefone, fingindo desespero. Ouvi Júlia soluçando no canto da sala. Ouvi Ricardo andando de um lado para o outro, nervoso. E foi naquele momento, caído no chão frio, com sangue escorrendo pelo meu rosto, que tomei uma decisão. Eu ia fingir. Ia fingir até o fim, porque se eles descobrissem que eu estava vivo, não haveria segunda chance. A ambulância chegou 15 minutos depois. Ouvi a sirene rasgando a noite chuvosa, os passos apressados dos paramédicos entrando pela porta principal, as vozes profissionais pedindo espaço. Mantive os olhos fechados, mantive o corpo inerte, deixei que me tocassem, me virassem, me colocassem na maca. Pulso fraco mais presente, traumatismo craniano, possíveis fraturas nas costelas. Vamos levá-lo agora. Senti a maca sendo erguida, senti a chuva gelada batendo no meu rosto por um breve segundo antes de me colocarem dentro da ambulância. E durante todo o trajeto até o Hospital São Vicente, mantive minha decisão. Permanecer imóvel, permanecer em silêncio, permanecer inconsciente. A dor era insuportável. Cada solavanco da ambulância fazia minhas costelas gritarem. Minha cabeça latejava como se fosse explodir. Mas a dor física era nada comparada ao que eu sentia no peito. Uma dor sem nome. Uma traição sem cura. Meu filho tinha tentado me matar. Minha filha tinha concordado. E minha nora tinha orquestrado tudo. No hospital fui levado direto para a emergência. Médicos e enfermeiras se moviam ao meu redor com eficiência. Ouvi ordens sendo dadas. Aparelhos apitando. Luzes fortes sobre minhas pálpebras fechadas. Senhor Galeares, consegue me ouvir? Uma voz feminina, firme, mas gentil. Não respondi. Sem resposta a estímulos verbais. Vamos fazer tomografia e raio-x. Fui empurrado por corredores. Entrei em salas frias onde máquinas zumbiam ao meu redor. Mantive os olhos fechados durante tudo. Aprendi a controlar minha respiração, a relaxar os músculos, a parecer inconsciente, mesmo estando plenamente consciente. Horas depois, não sei quantas, fui levado para um quarto privado. Ouvi a voz de um médico conversando com alguém no corredor. 3 costelas fraturadas, contusão cerebral leve, cortes na testa e no braço. Ele teve sorte de não ter quebrado a coluna, mas está em coma. Não sabemos quando vai acordar, pode ser horas, dias ou semanas. Então ouvi a voz de Verônica, controlada, preocupada na medida certa. Doutor, ele vai ficar bem? Meu sogro é um homem forte. Vamos monitorá-lo de perto. A família pode visitá-lo, mas apenas por alguns minutos de cada vez. Ele precisa de repouso absoluto. A porta do quarto se abriu. Senti presenças ao meu lado. Perfume caro. Verônica. E o cheiro de cigarro mal disfarçado. Ricardo. Está sozinho? Verônica sussurrou. Sim, as enfermeiras saíram. Houve uma pausa. Senti dedos frios tocando minha mão. Dedos de Verônica. Você acha que ele sabe? Como ia saber? Ricardo respondeu ansioso. Ele desmaiou na hora. Não viu nada. E se ele acordar e lembrar? Ele não vai lembrar. Traumatismo craniano causa amnésia, o médico disse. Verônica soltou minha mão. Melhor assim. Enquanto ele estiver aqui, temos tempo para organizar tudo. Os documentos, as contas, as propriedades. Verônica, ele ainda está vivo. Por enquanto. A frieza na voz dela me fez querer gritar. Mas olha para ele, Ricardo.
Ele está destruído. Mesmo que acorde, vai levar meses para se recuperar. E nesse tempo podemos assumir o controle da empresa. Legalmente, com procuração médica. E Júlia? Ela está em pânico. Júlia vai se acalmar. Só precisamos lembrá-la do que está em jogo. Ela quer a parte dela tanto quanto nós queremos a nossa. Os passos se afastaram. A porta se fechou. E eu fiquei ali, sozinho no escuro, com apenas o som dos monitores ao meu redor. Decidi naquele momento que não ia apenas fingir estar em coma. Ia usar esse tempo. Ia observar. Ia escutar. Ia descobrir tudo. Porque quando eu acordasse, eles pagariam. Os dias que se seguiram foram uma agonia controlada. Eu permanecia imóvel durante as visitas, durante os exames, durante as trocas de curativos. Aprendi a abrir os olhos apenas quando tinha certeza de estar sozinho, a me mover apenas quando nenhuma enfermeira estava por perto. Aprendi também que o mundo continua girando mesmo quando você desaparece dele. Ouvi conversas de médicos sobre outros pacientes. Ouvi enfermeiras reclamando do plantão. Ouvi o barulho da vida acontecendo lá fora, enquanto eu fingia estar preso em um sono profundo. Ricardo e Verônica visitavam todos os dias, sempre juntos, sempre com a máscara perfeita de preocupação. Verônica segurava minha mão e sussurrava palavras doces para quem estivesse por perto. Ricardo ficava em pé no canto, com as mãos nos bolsos, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Culpa, medo, impaciência. Júlia vinha sozinha. Sempre à noite, quando as visitas eram mais escassas. Ela se sentava na cadeira ao lado da cama e chorava. Chorava baixinho, com o rosto escondido entre as mãos. Papai, me desculpa. Eu não queria. Eu juro que não queria que chegasse a esse ponto. Sua voz era quebrada, sincera. E algo dentro de mim se partia cada vez que a ouvia. Porque Júlia tinha sido minha companheira, minha aliada. A filha que ficava até tarde comigo no escritório, que me acompanhava nas viagens, que me abraçava quando eu mencionava Clara. Mas ela também tinha concordado com aquele plano. Ela também tinha ficado em silêncio quando Verônica disse: "Se ele acordar, nós terminamos o trabalho." E isso era algo que eu não sabia se conseguiria perdoar. Foi na terceira noite no hospital que recebi uma visita inesperada. Eu estava sozinho no quarto, com apenas a luz fraca do corredor entrando pela porta entreaberta, quando ouvi passos leves. Passos que eu conhecia. Dona Mercês. Ela tinha sido governanta da minha casa havia 30 anos. Conheceu Clara antes de eu me casar. Viu meus filhos crescerem, era parte da família. Mais do que isso, era a única pessoa em quem eu confiava de olhos fechados. A porta se abriu. Dona Mercês entrou devagar, olhou para os lados como quem teme ser seguida e se aproximou da cama. "Seu Otávio." Ela sussurrou e sua voz tremia. "Eu sei que o senhor está me ouvindo." Meu coração disparou, mas não me mexi. Eu vi tudo naquela noite. Ela puxou uma cadeira e se sentou perto de mim. Eu estava no quarto de hóspedes do segundo andar, dobrando roupa quando ouvi o grito. Corri para a escada e vi o senhor caído no chão. Vi eles três ao redor do senhor. Ouvi o que eles disseram. Ela fez uma pausa. Senti sua mão segurando a minha com cuidado. "E sei que o senhor está fingindo." Lentamente abri os olhos. Dona Mercês ofegou, levou a mão ao peito e as lágrimas desceram pelo seu rosto enrugado. Graças a Deus, seu Otávio." "Dona Mercês." Minha voz saiu rouca, fraca. "Ninguém pode saber." Eu sei." Ela se inclinou para mais perto. "Mas o senhor precisa de ajuda. Precisa de alguém que esteja do seu lado." Olhei para ela. Para aquela mulher que tinha sido mais mãe para mim nos últimos anos do que minha própria mãe, que tinha falecido há uma década. E tomei uma decisão. "Eu preciso que você faça algo por mim. Qualquer coisa. Ligue para o Dr. Augusto Valente. Diga que preciso falar com ele urgentemente e que venha sozinho, sem avisar ninguém." Dona Mercês assentiu, limpou as lágrimas e se levantou. "Vou ligar agora." Ela saiu do quarto e eu fechei os olhos novamente. Mas pela primeira vez desde a queda, senti algo diferente no peito. Esperança. Porque eu não estava mais sozinho. E a guerra que estava prestes a começar não seria vencida por quem empurrou primeiro. Seria vencida por quem planejou melhor. Dr. Augusto Valente chegou na manhã seguinte. Era um homem alto, de cabelos grisalhos e postura impecável.
Conheci Augusto há mais de 20 anos, quando ele era um advogado jovem tentando construir carreira e eu era um empresário tentando não quebrar. Crescemos juntos. Ele cuidou de todos os meus contratos, de todas as minhas propriedades, de todos os meus segredos. Dona Mercedes o trouxe até meu quarto às 6 da manhã, antes que as enfermeiras começassem a ronda. Augusto fechou a porta com cuidado, olhou ao redor para ter certeza de que estávamos sozinhos e se aproximou da cama. Otávio! Sua voz era grave, controlada. Dona Mercedes me contou tudo. Abri os olhos devagar e o encarei. Augusto, meus filhos tentaram me matar. Ele puxou uma cadeira e se sentou, mantendo a expressão séria. Eu sei, e precisamos agir rápido. Se eles descobrirem que você está consciente, tentarão novamente. E da próxima vez, podem ter sucesso. Respirei fundo, ignorando a dor nas costelas. Quanto tempo eu posso manter essa farsa? O quanto você aguentar? Mas sugiro que usemos esse tempo com sabedoria. Ele abriu a pasta de couro que trazia consigo. Vamos começar pelo óbvio, seu testamento. O que tem nele? Está desatualizado. Foi feito há 5 anos, logo após a morte de Clara. Nele você divide tudo igualmente entre Ricardo e Júlia. Propriedades, empresas, investimentos, 50% para cada um. Fechei os olhos, sentindo a amargura subir pela garganta. Eles sabem disso? Sim, e é exatamente por isso que estão com pressa. Verônica convenceu Ricardo de que você estava prestes a mudar o testamento. E eu estava. Augusto me olhou com curiosidade. Estava. Pensei em Clara. Em como ela sempre dizia que família não era sobre sangue, mas sobre escolhas. Sobre quem ficava ao seu lado nos momentos difíceis. Sobre quem te amava de verdade. Agora estou. Augusto assentiu e tirou documentos da pasta. Então vamos fazer o seguinte. Eu trago um novo testamento para você assinar. Mas antes, precisamos de provas. Provas do que eles fizeram. Provas que não deixem margem para dúvidas. Como? Deixe-me cuidar disso. Tenho contatos, investigadores particulares, pessoas que podem instalar escutas na sua casa sem levantar suspeitas. Vamos gravar cada conversa, cada plano, cada mentira. Senti um frio percorrer minha espinha. Não era prazer, era necessidade, justiça. Faça isso. Augusto guardou os papéis e se levantou. Mais uma coisa, Otávio. Você vai precisar continuar fingindo por pelo menos 2 semanas. Tempo suficiente para reunirmos tudo. Aguenta? Olhei para ele e assenti. Eu aguento. Ele colocou a mão no meu ombro com cuidado. Você é mais forte do que eles imaginam. E quando tudo isso acabar, eles vão entender que subestimaram o homem errado. Augusto saiu do quarto. Dona Mercedes entrou logo depois, ajeitou meu travesseiro e sussurrou. Vai dar tudo certo, seu Otávio. Deus não desampara quem tem o coração limpo. Fechei os olhos novamente, mas dessa vez não era desespero que eu sentia. Era determinação. Os dias seguintes foram uma coreografia de mentiras e vigilância. Eu permanecia imóvel durante as visitas médicas, durante as visitas da família, durante os exames. Os médicos começaram a comentar que meu estado era estável, mas preocupante, que pacientes de coma induzido por trauma podem levar semanas para despertar. Perfeito. Enquanto isso, Augusto trabalhou rápido. Na primeira semana, ele instalou microfones escondidos em 3 cômodos da minha casa, a sala de estar, o escritório e o quarto principal, que agora estava ocupado por Ricardo e Verônica. Eles tinham se mudado para o casarão, para cuidar de tudo enquanto o papai está no hospital. Augusto também contratou um investigador particular, um ex-policial chamado Mário, que começou a seguir Verônica discretamente. E o que ele descobriu foi revelador. Numa tarde de terça-feira, Augusto voltou ao hospital com um tablet na mão. Ele fechou a porta, ligou o aparelho e me mostrou fotos. Fotos de Verônica entrando em um escritório de advocacia no centro de Petrópolis. Fotos dela conversando com um advogado especializado em sucessões. Ela está tentando antecipar a herança. Quer conseguir uma procuração legal para administrar seus bens enquanto você está incapacitado. Senti a raiva ferver. Ela pode conseguir? Não sem uma avaliação médica completa e uma ordem judicial. E eu já conversei com o Dr. Mendes, o médico que está te acompanhando aqui. Ele é discreto e vai atrasar qualquer pedido de avaliação
pelo tempo que precisarmos. E as gravações? Augusto sorriu pela primeira vez. Essas você precisa ouvir. Ele colocou fones de ouvido em mim e apertou o play. Imediatamente reconheci a voz de Verônica e Ricardo na sala de estar do casarão. Verônica: quanto tempo mais ele vai ficar naquele hospital? Ricardo: os médicos disseram que pode levar semanas ou meses. Verônica: não temos meses, Ricardo. Temos dívidas. Seu empréstimo com o banco vence em 40 dias. Se não pagarmos, perdemos tudo. Ricardo: eu sei, mas o que você quer que eu faça? Verônica: quero que você seja homem e termine o que começou. Seu pai está em coma. Está vulnerável, um travesseiro sobre o rosto e tudo acaba. Meu sangue congelou. Ricardo: você está louca? Eu não vou... Não posso... Verônica: não pode? Você já o empurrou da escada. Qual a diferença? Houve um silêncio longo. Ricardo: isso foi diferente. Foi no calor do momento. Eu estava desesperado. Verônica: e continua desesperado. A diferença é que agora você pode resolver tudo de uma vez. Outro silêncio. Depois a voz de Ricardo mais fraca. Ricardo: vou pensar. Tirei os fones de ouvido com as mãos tremendo. Olhei para Augusto. Ele vai me matar. Não se eu impedir antes. Augusto desligou o tablet. Já avisei a segurança do hospital. Instalei câmeras no seu quarto. Ninguém entra aqui sem que eu saiba. E Dona Mercedes dorme no quarto ao lado todas as noites. Encostei a cabeça no travesseiro e fechei os olhos. Como foi que cheguei até aqui, Augusto? Como foi que meus próprios filhos se transformaram nisso? Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu com a voz baixa: ganância, Otávio. Ganância e a influência da pessoa errada. Verônica é uma manipuladora. E seus filhos, eles sempre foram fracos. Você só não quis enxergar. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu tivesse amado meus filhos tanto que me recusei a ver suas falhas, suas fraquezas, suas sombras. Mas agora eu via. Ia fazer algo a respeito. As gravações continuaram pelos dias seguintes, e cada uma delas revelava uma camada mais profunda da traição. Júlia apareceu em várias conversas, sempre chorosa, sempre arrependida, mas também sempre omissa. Ela sabia de tudo e não fazia nada. Em uma gravação particularmente dolorosa, ouvi minha filha conversando com Verônica na cozinha do casarão. Júlia: eu não aguento mais, Verônica. Não consigo nem olhar para o espelho. Verônica: então não olhe. Olhe para a conta bancária, para as propriedades, para o futuro que você vai ter quando tudo isso acabar. Júlia: mas e se ele acordar? Verônica: ele não vai acordar. E se acordar, não vai lembrar de nada. Traumatismo craniano apaga memórias, o médico disse. Júlia: e se lembrar? Houve uma pausa. Verônica: aí a gente resolve, do nosso jeito. Júlia não respondeu, apenas soluçou. E eu, deitado naquela cama de hospital, senti algo dentro de mim se romper definitivamente. A esperança de que minha filha fosse diferente, a ilusão de que ela ainda tinha salvação. Talvez tivesse, talvez não. Mas agora não era hora de piedade. 2 semanas se passaram. Meu corpo se recuperava aos poucos. As costelas ainda doíam, mas a dor era suportável. Os cortes na testa e no braço cicatrizavam. Eu conseguia me sentar na cama quando estava sozinho, caminhar até o banheiro, comer sozinho. Mas na frente de qualquer outra pessoa, eu permanecia imóvel, inconsciente, vulnerável. Foi no 15º dia que Augusto voltou com notícias importantes. Tenho tudo, Otávio. Tenho horas de gravações, tenho provas documentais de que Verônica tentou conseguir uma procuração fraudulenta. Tenho registros bancários mostrando que Ricardo está endividado até o pescoço. Tenho tudo. E o Novo Testamento? Augusto tirou um envelope da pasta. Pronto. Assinado e registrado em cartório ontem. Ninguém sabe além de mim e do tabelião, que é meu amigo de faculdade. O que diz? Augusto abriu o documento e leu. Eu, Otávio Galeares, em pleno gozo das minhas faculdades mentais, revogo todos os testamentos anteriores e declaro: 50% dos meus bens, incluindo propriedades e empresas, serão destinados à criação de uma fundação em nome da minha falecida esposa, Clara Galeares, para ajudar famílias carentes da região serrana. Os outros 50%
serão divididos da seguinte forma: 40% para a dona Mercedes da Silva, que foi mais família para mim do que meu próprio sangue. 10% para minha filha Júlia, caso ela demonstre arrependimento genuíno e cooperação com a justiça. E 0% para meu filho Ricardo. Fechei os olhos e respirei fundo. É isso. Tem certeza? Absoluta. Augusto guardou o documento. Então está feito. Agora precisamos decidir quando você vai acordar. Pensei por um momento. Ainda não, quero que eles se sintam seguros. Quero que abaixem a guarda completamente. E quando isso acontecer, aí sim eu acordo. Augusto sorriu. Você é implacável, Otávio. Aprendi com os melhores e os piores. Foi 2 dias depois que a oportunidade apareceu. Mário, o investigador, trouxe uma informação crucial. Verônica tinha marcado uma reunião com um advogado e um oficial de justiça para tentar, mais uma vez, conseguir uma procuração de emergência sobre meus bens. Ela vai alegar que você está em estado vegetativo e que a família precisa de acesso urgente às contas para pagar dívidas hospitalares. Quando é a reunião? Amanhã, às 3 da tarde, no escritório do advogado dela. Olhei para Augusto. Então é amanhã que eu acordo. Ele assentiu. Vou preparar tudo. E assim foi feito. Augusto entrou em contato com o Dr. Mendes, que concordou em estar presente. Entrou em contato com a polícia, que concordou em enviar um investigador discreto. E entrou em contato com um oficial de justiça de confiança, que concordou em testemunhar tudo. O palco estava montado. Amanhã as máscaras iam cair. E a verdade ia vir à tona de uma forma que ninguém esperava. A manhã do 18º dia amanheceu clara e fria em Petrópolis. Eu estava acordado desde as 5, sentado na cama, olhando pela janela do hospital. Lá fora, a cidade começava a se mover. Carros na rua, pessoas indo trabalhar, a vida seguindo como sempre seguiu. Mas dentro daquele quarto, a vida estava prestes a mudar para sempre. Às 8 da manhã, Dr. Mendes entrou acompanhado de 2 enfermeiras. Ele fechou a porta, olhou para mim e sorriu. Pronto, Otávio. Pronto. Ele se virou para as enfermeiras. Meninas, o Sr. Galeares teve uma melhora repentina. Vamos precisar chamar a família imediatamente. Uma das enfermeiras saiu correndo para fazer as ligações. A outra ficou ao meu lado, checando os aparelhos e anotando informações na prancheta. Meia hora depois, ouvi vozes apressadas no corredor. A porta se abriu com força. Ricardo entrou primeiro, seguido por Verônica e Júlia. Os 3 pararam na soleira, olhando para mim com uma mistura de choque e medo, porque eu estava sentado na cama, de olhos abertos, olhando diretamente para eles. Pai! Júlia correu até mim e caiu de joelhos ao lado da cama, segurando minha mão. Pai, você acordou, graças a Deus! Ricardo ficou parado, pálido como um fantasma. Verônica foi a única que manteve a compostura. Ela se aproximou devagar, colocou a mão no ombro de Ricardo e forçou um sorriso. Otávio, que alívio! Estávamos tão preocupados. Olhei para ela, diretamente nos olhos, e não disse nada. Dr. Mendes se aproximou. Sr. Galeares, o senhor sabe onde está? No hospital. Sabe que dia é hoje? 18 de junho. Lembra o que aconteceu? Fiz uma pausa longa e intencional. Eu caí da escada. Júlia soltou um suspiro de alívio. Verônica relaxou os ombros. Ricardo finalmente conseguiu se mover, aproximando-se da cama. Pai, foi um acidente terrível, você escorregou. A escada estava molhada por causa da chuva. Escorreguei? Repeti, mantendo o rosto neutro. Sim, nós estávamos todos em casa. Ouvimos o barulho e corremos. Você já estava no chão. Foi apavorante. Olhei para meu filho, para o homem que eu criei, para o homem que me empurrou. Eu não lembro de muito. Tudo está confuso. Verônica sorriu. Um sorriso de vitória. É normal, Otávio. O médico disse que você pode ter perdido algumas memórias por causa do trauma. O importante é que você está bem. Está vivo. Está vivo. Repeti, deixando as palavras pairarem no ar. Dr. Mendes interrompeu. A família pode ficar, mas apenas por alguns minutos. O Sr. Galeares precisa de repouso. Vamos fazer mais exames ao longo do dia. Ricardo, Verônica e Júlia saíram do quarto e pude ouvir suas vozes no corredor.
aliviadas, confiantes, tolos, porque eu lembrava de tudo, cada palavra, cada empurrão, cada ameaça. E eles iam descobrir isso muito em breve. Às 2 da tarde, Augusto entrou no meu quarto acompanhado de um homem que eu não conhecia. Ele era jovem, de terno escuro, e carregava uma pasta de couro. Otávio, esse é o delegado Marcos Rios. Ele vai coordenar tudo a partir de agora. Apertei a mão do delegado. Prazer. O prazer é meu, Sr. Galeares. Dr. Valente me deixou a par de tudo. Tenho uma equipe pronta para agir assim que dermos o sinal. Eles estão indo para a reunião agora? Augusto checou o relógio. Sim, devem chegar ao escritório do advogado em 20 minutos. Olhei para os 2 homens. Então vamos acabar com isso. Às 13h15 da tarde, enquanto Verônica, Ricardo e o advogado deles discutiam como conseguir acesso aos meus bens, a porta do escritório se abriu. 4 policiais entraram, acompanhados pelo delegado Marcos Rios e por Augusto. Segundo o que Augusto me contou depois, a cena foi devastadora. Verônica se levantou indignada. O que é isso? Vocês não podem entrar aqui sem um mandado. Marcos Rios mostrou um documento. Temos um mandado. E temos também gravações de vocês, planejando a morte de Otávio Galeares. Verônica Silva e Ricardo Galeares, vocês estão presos por tentativa de homicídio e conspiração. Ricardo ficou branco. Júlia, que estava sentada em um canto, começou a chorar descontroladamente. Eu não fiz nada, eu não sabia de nada. Augusto se virou para ela. Júlia, você sabia de tudo. Temos gravações de você também. Foi quando Júlia desabou. Caiu de joelhos no chão e confessou tudo. Cada detalhe. Como Verônica convenceu Ricardo. Como os 2 pressionaram ela. Como ela concordou por medo e por ganância. Marcos Rios olhou para ela com uma expressão de pena. Vou precisar que você venha conosco também. 2 horas depois, Augusto voltou ao hospital e me contou tudo. Cada palavra, cada reação, cada lágrima. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Depois perguntei, e agora? Agora eles vão responder por tudo. O Ministério Público já está com as gravações. O processo vai ser rápido. E Júlia? Augusto hesitou. Ela está colaborando. Se continuar cooperando, pode pegar uma pena menor. Olhei pela janela. Para o céu que começava a escurecer. E eu? Você vai se recuperar, vai voltar para casa, vai reconstruir sua vida. Mas eu sabia que não era tão simples assim, porque não existe vida depois de uma traição como essa. Existe apenas sobrevivência. 3 dias depois de acordar oficialmente, recebi alta do hospital. Dona Mercedes me buscou em um carro alugado e voltamos juntos para o casarão em Petrópolis. A casa estava vazia, silenciosa, fria. Ricardo e Verônica estavam presos preventivamente. Júlia havia sido liberada mediante fiança, mas estava proibida de se aproximar de mim. Tudo parecia ter terminado, mas algo dentro de mim ainda estava quebrado, algo que talvez nunca se consertasse. Entrei no casarão e fui direto para o hall de entrada. Parei diante da escadaria de mármore, aquela mesma que quase tinha sido meu túmulo. As manchas de sangue tinham sido limpas, mas eu ainda podia vê-las na minha mente, podia sentir a dor, podia ouvir a voz de Ricardo. Empurra agora. Dona Mercedes colocou a mão no meu ombro. Seu Otávio, o senhor está bem? Não respondi. Apenas continuei olhando para a escada. Eu nunca vou conseguir subir essas escadas de novo sem lembrar, Mercedes. Então não suba. Mude de casa. Venda esse lugar. Comece de novo. Olhei para ela. Começar de novo? Com quase 60 anos? Depois de perder tudo? O senhor não perdeu tudo. Perdeu filhos que nunca foram seus de verdade. Mas ganhou clareza. Ganhou liberdade. Ganhou a chance de escolher quem vai estar ao seu lado daqui para frente. Ela tinha razão, mas doía demais admitir. Uma semana depois, recebi uma carta. Era de Júlia. Ela pedia para me encontrar. Dizia que tinha coisas importantes para falar, que queria me pedir perdão pessoalmente. Dona Mercedes achou que eu não deveria ir. Augusto achou o mesmo, mas algo dentro de mim precisava daquele confronto. Precisava olhar nos olhos da minha filha e ouvir a verdade dela. Marquei o encontro em um café do centro de Petrópolis, um lugar público, seguro, neutro. Cheguei primeiro e sentei em uma mesa perto da janela. 15 minutos depois, Júlia entrou.
Ela estava magra, pálida, com olheiras profundas e roupas que pareciam grandes demais para o corpo dela. Ela se sentou à minha frente, e por um longo momento nenhum de nós disse nada. Foi ela quem quebrou o silêncio. Pai, eu sinto muito. Não respondi. Apenas olhei para ela, esperando. Eu sei que desculpas não vão mudar nada. Sei que o que eu fiz é imperdoável. Mas eu preciso que você saiba que eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Mas chegou. Ela baixou os olhos. Verônica me convenceu de que o Senhor ia casar de novo, que ia mudar o testamento e nos deixar sem nada. Ela mostrou papéis falsos, conversas inventadas, e eu acreditei. Fui fraca, fui estúpida, fui gananciosa. Você foi tudo isso. Minha voz estava fria, distante, mas também foi conivente. Você ouviu eles planejando me matar e não fez nada. Eu tinha medo. Medo de quê? De perder dinheiro? De não ter uma herança garantida? Júlia começou a chorar. Medo de decepcionar Ricardo. Medo de Verônica. Medo de ficar sozinha. Respirei fundo e me inclinei para a frente. Júlia, você sempre teve medo. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de não ser amada. Medo de não ter valor. E eu tentei durante anos te mostrar que você era tudo isso e mais. Mas você nunca acreditou. E quando Verônica te ofereceu uma solução fácil, você agarrou. Ela soluçou. Eu sei. E vou pagar por isso pelo resto da minha vida. Sim, vai. Levantei-me da mesa. Mas não apenas legalmente. Você vai pagar sabendo que destruiu a única pessoa que realmente te amava. E isso, Júlia, é algo que nenhum juiz pode te dar ou tirar. Saí do café sem olhar para trás. Ouvi Júlia me chamando, mas não parei. Porque algumas feridas não têm cura. Apenas cicatrizes. 2 meses depois, o julgamento começou. Foi um dos casos mais comentados de Petrópolis. A mídia local cobria cada detalhe. Empresário quase morto pelos próprios filhos. Herança de sangue. Traição familiar choca a região serrana. Eu assisti a tudo de longe. Não fui ao tribunal nos primeiros dias. Augusto me representava e Dona Mercedes me mantinha informado. Ricardo se declarou culpado logo no início. Seu advogado argumentou que ele estava sob influência de Verônica, que sofria de dívidas esmagadoras, que estava desesperado. Choraram. Imploraram por clemência. O juiz não teve piedade. Ricardo foi condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. Verônica lutou até o fim. Negou tudo. Disse que as gravações eram falsas, que tudo era um complô. Mas as provas eram irrefutáveis. Ela foi condenada a 15 anos. Júlia teve um destino diferente. Por ter colaborado com a justiça, por ter confessado tudo, ela recebeu uma pena de 5 anos, com possibilidade de cumprir em regime semiaberto. No dia da sentença final, decidi ir ao tribunal. Queria olhar para eles uma última vez. Queria que vissem o que tinham destruído. Quando entrei na sala, Júlia me viu e começou a chorar. Ricardo abaixou a cabeça. Verônica me fuzilou com os olhos, mas não disse nada. O juiz leu as sentenças, bateu o martelo e tudo acabou. Saí do tribunal e voltei para casa. Dona Mercedes preparou o café. Augusto ficou comigo até tarde, conversando sobre o futuro, sobre recomeços, sobre segundas chances. Mas naquela noite, quando fiquei sozinho no meu quarto, tudo o que senti foi vazio, porque justiça não traz de volta o que foi perdido. Apenas confirma que está perdido para sempre. Os meses seguintes foram de silêncio e solidão. Vendi o casarão em Petrópolis. Não conseguia mais viver naquele lugar. Cada cômodo trazia memórias. A escadaria, o hall, o escritório onde Verônica entrou pela primeira vez para plantar suas sementes de veneno. Comprei uma casa menor, mais simples, em uma cidade vizinha. Dona Mercedes se mudou comigo. Ela tinha sido a única constante na minha vida, a única pessoa que nunca me traiu. Comecei a frequentar uma igreja pequena no centro da cidade. Não era religioso antes, mas depois de tudo o que aconteceu, senti a necessidade de algo maior, de uma explicação, de um propósito. Foi lá que conheci Padre Anselmo, um homem de 70 anos, com um sorriso gentil e olhos que pareciam enxergar além das palavras. Conversamos várias vezes. Ele me ouviu sem julgar, sem oferecer respostas fáceis. Apenas ouviu. E aos poucos comecei a entender que perdão não é sobre esquecer, é sobre soltar, que reconstruir não é apagar o passado. É construir um futuro diferente,
que família não é sangue, é escolha. 6 meses depois do julgamento, decidi colocar em prática o que estava no Novo Testamento. Criei a Fundação Clara Galeares, em homenagem à minha esposa. A fundação ajudaria famílias carentes da região serrana com moradia, educação e trabalho. Dona Mercê se tornou a coordenadora. Ela conhecia as pessoas da região, sabia quem precisava de verdade, sabia quem era honesto. E aos poucos comecei a sentir algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Não era felicidade, ainda não, mas era um começo. Um dia recebi uma ligação. Era do presídio onde Júlia cumpria pena. Seu Otávio, sua filha gostaria de falar com o senhor. Fiquei em silêncio. O senhor aceita? Pensei muito. E então disse, não. Desliguei o telefone. Porque algumas pontes não devem ser reconstruídas. Algumas apenas precisam ser deixadas para trás. 2 anos se passaram. A Fundação Clara Galeares cresceu. Ajudamos mais de 100 famílias, construímos casas, demos bolsas de estudo, oferecemos trabalho. Eu ainda não era feliz, mas estava em paz. Foi em uma manhã de sábado, enquanto visitava uma das casas que a Fundação havia construído, que encontrei alguém inesperado. Era uma jovem de uns 25 anos, de olhos verdes e cabelos castanhos. Ela estava ajudando a pintar a fachada de uma das casas novas. Bom dia, cumprimentei. Ela se virou e sorriu. Bom dia, seu Otávio, franzi a testa. Você me conhece? Conheço, sou Amanda, filha de Dona Clara, sua enteada. Meu coração parou. Clara tinha sido casada antes de mim. O marido tinha morrido jovem e ela tinha uma filha de um relacionamento anterior. Amanda. Eu a conheci quando ela era criança, mas depois que Clara morreu, perdemos contato. Amanda. Minha voz falhou. Você cresceu. Ela sorriu, mas havia tristeza nos olhos. Cresci e vim para cá porque soube da fundação. Quis ajudar. Quis honrar minha mãe. Conversamos durante horas. Amanda me contou que tinha se formado em assistência social, que trabalhava com comunidades carentes, que nunca tinha esquecido de mim. Você foi um bom pai para mim, seu Otávio, mesmo sem ser meu pai de sangue. E naquele momento entendi algo que tinha levado anos para aprender. Família não é sangue. É escolha. É amor. É presença. Amanda começou a trabalhar na fundação. E aos poucos, fomos reconstruindo uma relação que o tempo tinha apagado. Ela me trouxe risadas, me trouxe esperança, me trouxe a lembrança de Clara sem a dor. E pela primeira vez em anos, senti que talvez eu pudesse ser feliz de novo. Hoje, 3 anos depois da queda, estou sentado no jardim da minha casa. É domingo de manhã. O sol está nascendo sobre as montanhas de Petrópolis. Dona Mercedes trouxe café fresco. Amanda está ao meu lado lendo um livro. Penso em tudo o que aconteceu, na traição, na dor, na perda, mas também penso na reconstrução, na fundação, em Amanda, nas famílias que ajudamos. Recebi notícias de que Júlia terminou de cumprir sua pena. Ela saiu em liberdade condicional. Tentou me contatar várias vezes, mas não respondi. Não por raiva, mas porque algumas histórias precisam terminar para que novas possam começar. Ricardo ainda está preso. Verônica também. E provavelmente vão ficar por muitos anos. E eu estou aqui, vivo, inteiro, reconstruído. Não esqueci o que aconteceu. Nunca vou esquecer. Mas aprendi a não deixar que aquilo me defina. Porque no fim, o que me empurraram da escada não foi apenas um ato de violência. Foi uma libertação. Uma chance de descobrir quem realmente importa. E de viver, finalmente, por mim mesmo. Meu genro trancou a geladeira e disse que ele quem pagava. No outro dia devolvi toda a humilhação. Eu estava na sala, sentado naquela poltrona velha que trouxe da minha antiga casa, quando ouvi o barulho de metal batendo na cozinha. Era meio da tarde de um sábado frio aqui em Curitiba, e pela janela dava para ver a garoa fina caindo sobre o quintal. Levantei devagar, o joelho estalando como sempre, e fui até lá ver o que era. Foi quando vi um cadeado prateado novo trancando a porta da geladeira. Diego estava de pé na frente dela de braços cruzados, com aquele sorriso de canto de boca que eu já conhecia bem. Minha filha Renata estava encostada no balcão, olhando para o chão, com as mãos apertando uma caneca vazia. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Diego virou para mim e disse bem alto:
como se quisesse que o mundo inteiro ouvisse. Seu Sérgio, a partir de agora, quem paga aqui sou eu, e quem não contribui, não come à vontade. A comida dessa casa tem dono. Senti meu peito apertar, como se alguém tivesse enfiado uma faca bem devagar entre as costelas. Olhei para Renata, esperando que ela dissesse alguma coisa, que defendesse o próprio pai. Mas ela continuou calada, os olhos grudados no chão de cerâmica fria. Naquele momento, entendi que minha filha tinha medo. E eu senti uma mistura de vergonha, raiva e uma tristeza tão grande que mal consegui respirar. Não respondi nada. Apenas virei as costas e voltei para a sala, sentindo as pernas pesadas como se carregasse o mundo nas costas. Sentei de novo na poltrona e fechei os olhos, ouvindo a chuva bater no telhado. Pensei na minha falecida esposa, Mariana, e em como ela ficaria destroçada se visse o que nossa filha estava permitindo que acontecesse comigo. Trabalhei 35 anos como motorista de ônibus, acordando às 4 da manhã, enfrentando trânsito, passageiros mal-educados, chuva, sol e tudo mais, sempre com dignidade. Criei Renata sozinho com Mariana, demos estudo, demos amor, demos tudo. E agora? Agora eu estava sendo tratado como um peso, como alguém que não merecia nem abrir a geladeira da própria casa onde morava. Fiquei ali, quieto, sentindo uma dor que não era física, mas que doía mais do que qualquer machucado no corpo. E foi então que, no meio daquela dor, veio uma lembrança. Lembrei de algo que Mariana tinha me dito, poucos dias antes de partir. Ela segurou minha mão, fraca, mas ainda firme no aperto, e sussurrou: Sérgio, nunca abaixe a cabeça para ninguém. Deus vê tudo, e quem planta humilhação vai colher vergonha. Abri os olhos devagar, enxuguei uma lágrima que teimava em escorrer e pela primeira vez desde que mudei para aquela casa, senti algo diferente crescendo dentro de mim. Não era raiva, era determinação. Se Diego achava que eu ia aceitar aquilo calado, ele estava muito enganado. Não ia gritar, não ia fazer escândalo, não ia brigar, mas também não ia deixar barato. Naquele exato momento, com a chuva caindo lá fora e o silêncio pesado dentro de casa, decidi que no dia seguinte, tudo ia mudar. E mudou de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém esperava. Se você está gostando dessa história, deixe nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhuma história de superação e fé. Morar com a filha não era o plano. Nunca foi. Depois que Mariana morreu, há 3 anos, fiquei um bom tempo sozinho na nossa casa. Aquela casinha simples no bairro Cajuru, onde criamos Renata e vivemos os melhores anos da nossa vida. Cada canto daquela casa tinha uma memória. A sala onde Renata aprendeu a andar, a cozinha onde Mariana fazia aquele bolo de fubá que enchia a casa de cheiro bom, o quintal onde passei tantas tardes regando as plantas e conversando com Deus sobre a vida. Mas a casa era grande demais para um homem só. As paredes ecoavam vazio, e as contas começaram a pesar na aposentadoria de R$ 1.400 que eu recebia todo mês. Luz, água, IPTU, mercado, tudo foi ficando apertado. Comecei a me sentir sufocado, não pela solidão, mas pela impossibilidade de manter aquele lugar que guardava tantas lembranças. Foi quando Renata apareceu. Ela chegou numa tarde de domingo, com aquele sorriso carinhoso que sempre teve desde pequena, trouxe um bolo caseiro e sentou comigo na varanda. Pai, eu estava pensando, o senhor não quer vir morar com a gente. A casa é grande, tem um quarto sobrando, e eu vou poder cuidar do senhor. O senhor não precisa ficar aqui sozinho passando dificuldade. Ela falou isso com os olhos brilhando, cheios de preocupação genuína, e eu senti o coração apertar de gratidão. Diego estava junto, encostado no batente da porta, com as mãos no bolso. Acenou com a cabeça, meio sem jeito, mas confirmou. Seu Sérgio, a gente tem espaço. Sem problema. Na época achei que ele estava sendo sincero. Achei que minha filha tinha casado com um homem de bem, que sabia o valor da família. Como eu estava enganado. Vendi a casa. Foi doloroso embalar cada objeto, cada foto, cada pedacinho da minha vida com Mariana. Mas pensei que era o certo a fazer. Recebi um valor bom pela venda, guardei numa poupança para ter uma reserva de emergência e para não depender totalmente deles. Mudei para a casa de Renata e Diego no bairro Água Verde,
Uma casa de 2 andares, bem maior que a minha, com portão automático, quintal gramado, churrasqueira e até uma piscina pequena nos fundos. Nos primeiros dias, até parecia que tinha sido a decisão certa. Renata preparava minhas refeições favoritas, me mostrava os cômodos da casa, arrumou o quarto com carinho, colocando até algumas fotos de Mariana na mesinha de cabeceira para eu me sentir em casa. Diego era educado, conversava no café da manhã, perguntava se eu estava precisando de alguma coisa. Mas aquilo durou pouco, muito pouco. As coisas começaram a mudar devagar, como uma torneira que vai pingando até virar uma enchente. Primeiro foram as piadinhas. A gente estava jantando e Diego soltou: "E aí, seu Sérgio, quando é que o senhor vai voltar a trabalhar? Aposentado é bom, hein? Dá para descansar e ainda ganhar sem fazer nada." Ele riu. Renata deu uma risada sem graça e eu fingi que não me importei. Mas me importei. Depois vieram os comentários sobre as contas. Diego começou a reparar em tudo. Se eu deixava a luz do quarto acesa por mais tempo, ele falava: "Pai, apaga a luz quando sair do quarto. A conta de luz aqui não é barata, não." Se eu tomava um banho mais demorado, ele comentava no jantar: "Olha, todo mundo aqui em casa toma banho rápido, viu? Água tá cara." Renata ficava quieta, mexendo na comida no prato, sem coragem de defender o próprio pai. Mas o pior não eram os comentários. O pior era o jeito que ele olhava para mim, como se eu fosse um peso, como se minha presença ali fosse um favor que ele estava fazendo e que eu devia agradecer todo santo dia. Comecei a me sentir pequeno dentro daquela casa grande. Comecei a andar na ponta dos pés, literal e figurativamente, tentando não incomodar, não ser notado, não dar motivo para mais comentários. Renata mudou também. Minha filha, que sempre foi uma menina alegre, cheia de vida, foi se apagando aos poucos. Percebi que ela não trabalhava, dependia de Diego para tudo, e isso a deixava numa posição frágil. Ela tinha medo. Medo de contrariar o marido, medo de perder o conforto, medo de ficar sozinha. E eu vi minha filha virando sombra de si mesma e não consegui fazer nada. Pelo menos, não ainda. Os meses foram passando, e a sensação de ser um estranho na própria casa da minha filha foi crescendo. Até que chegou aquele sábado, o sábado do cadeado, o sábado que mudou tudo. Aquele sábado amanheceu frio, típico de Curitiba no meio do inverno. Acordei cedo, como sempre, por volta das 6 da manhã. O hábito de 3 décadas dirigindo ônibus não sai de você só porque se aposentou. Me arrumei, fui até a cozinha e fiz meu café. Pão com margarina e café preto. Simples, do jeito que sempre gostei. Renata ainda estava dormindo e Diego tinha saído cedo para jogar futebol com os amigos dele. A casa estava silenciosa, só o barulho da geladeira ligando e o vento batendo na janela. Levei minha xícara para a sala e sentei na poltrona que trouxe da minha antiga casa, a única coisa ali que realmente parecia minha. Peguei o jornal e comecei a ler as notícias, tentando ocupar a mente. Mas a verdade é que minha cabeça estava pesada. Eu me sentia cansado, não do corpo, mas da alma. Cansado de andar pisando em ovos, cansado de me sentir indesejado, cansado de ver minha filha infeliz e não poder fazer nada. Por volta das 2 da tarde, ouvi o barulho do portão abrindo. Era Diego voltando do futebol. Ele entrou pela porta dos fundos, cumprimentou Renata, que estava na cozinha, e foi direto para o quarto tomar banho. Eu continuei na sala, fingindo estar concentrado no jornal, mas, na verdade, estava atento a tudo o que acontecia naquela casa. Uns 20 minutos depois, Diego desceu. Ouvi ele passando pela sala, indo direto para a cozinha. Então, ouvi o barulho. Um barulho de metal, como se estivesse instalando alguma coisa. Franzi a testa, larguei o jornal e fiquei prestando atenção. Ouvi Renata perguntar baixinho: "Amor, o que você está fazendo?" "Resolvendo um problema que já deveria ter sido resolvido faz tempo", ele respondeu, com aquela voz firme, cheia de autoridade. Senti um arrepio subir pela espinha. Levantei da poltrona, devagar, e fui até a cozinha. Quando cheguei na porta, vi a cena que nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Diego estava de pé na frente da geladeira, segurando um cadeado prateado na mão, novo, daqueles grandes, de segurança. A porta da geladeira tinha uma tranca improvisada.
feita com 2 argolas de metal parafusadas, no eletrodoméstico e no armário ao lado. E o cadeado estava trancando as 2 argolas. Renata estava encostada no balcão, com os braços cruzados, o rosto pálido, olhando para o chão. "O que é isso?" eu perguntei, com a voz saindo mais fraca do que eu queria. Diego se virou para mim, e pela primeira vez vi aquele sorriso. Um sorriso de canto de boca, cheio de satisfação, como se estivesse fazendo algo que ele já queria fazer havia muito tempo. "Ah, seu Sérgio, bom que o senhor apareceu. Vou explicar a novidade." Ele deu 2 passos na minha direção, cruzou os braços e continuou. "A partir de hoje a geladeira fica trancada fora do horário das refeições. Só abro no café da manhã, no almoço e no jantar. Quem paga as contas aqui sou eu, e quem não contribui com nada não tem direito de comer à vontade. Comida tem dono, seu Sérgio, e o dono sou eu." Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. As palavras saíram da boca dele devagar, mastigadas, como se ele estivesse saboreando cada sílaba. Olhei para Renata, esperando, implorando com os olhos para que ela dissesse alguma coisa. Mas minha filha continuou calada, com os olhos cheios de lágrimas, tremendo, mas sem coragem de me defender. "Diego, isso é um absurdo", eu disse, sentindo a voz tremer. "Eu sou o pai dela. Não sou um estranho. Não sou um invasor. Vim para cá porque ela me pediu. E eu aceitei o senhor aqui porque ela pediu." Ele rebateu com frieza. "Mas isso não significa que o senhor vai mandar na minha casa. As regras aqui são minhas. E se o senhor não está feliz, a porta da rua é a serventia da casa." Ele deu as costas e saiu da cozinha, subindo as escadas com passos firmes, como se tivesse acabado de ganhar uma batalha. Fiquei ali parado, olhando para aquela geladeira trancada, sentindo a humilhação queimar cada pedaço da minha dignidade. Renata se aproximou de mim, tocou meu braço com a mão gelada e sussurrou com a voz quebrada: "Desculpa, pai. Eu não sei o que fazer. Ele fica bravo se eu contrario ele. Eu tenho medo." Segurei a mão dela, apertei de leve e disse: "Mais para mim mesmo do que para ela. Não se preocupa, filha. Vai ficar tudo bem." Mas por dentro, eu estava despedaçado. Voltei para o quarto, fechei a porta e sentei na beira da cama. Olhei para a foto de Mariana na mesinha de cabeceira, aquela foto que Renata tinha colocado lá para me fazer sentir em casa, e chorei. Chorei como não chorava desde o dia que coloquei Mariana para descansar. Chorei pela humilhação, pela dor de ver minha filha com medo, pela sensação de estar completamente sozinho no mundo. Mas no meio das lágrimas, algo aconteceu. Veio a lembrança. A voz de Mariana, clara como se ela estivesse ali ao meu lado. Ela estava deitada na cama do hospital, nos últimos dias de vida, segurando minha mão com a força que ainda tinha. Olhou nos meus olhos e disse: "Sérgio, promete uma coisa para mim. Nunca abaixe a cabeça para ninguém. Não importa o que aconteça, não importa quem tente te humilhar, você levanta a cabeça e lembra quem você é. Deus vê tudo. E quem planta a humilhação, uma hora vai colher vergonha." Enxuguei as lágrimas, respirei fundo e levantei da cama. Fui até o armário e peguei a pasta de documentos que eu guardava embaixo de algumas roupas. Dentro dela estavam todos os papéis importantes da minha vida. Certidão de nascimento, de casamento, comprovantes, contratos e o inventário do espólio de Mariana. Sentei na cadeira ao lado da janela e comecei a ler, devagar, cada página. E foi então que vi. A casa onde eu estava morando, aquela casa que Diego achava que era só dele, tinha uma história que ele não conhecia. E essa história ia mudar tudo. Passei o resto daquele sábado trancado no quarto, lendo e relendo os documentos. Renata bateu na porta algumas vezes, oferecendo almoço, oferecendo café, perguntando se eu estava bem. Eu dizia que sim, que só estava cansado, que queria descansar. A verdade é que eu precisava de tempo. Tempo para processar o que tinha acabado de descobrir. A casa do Água Verde tinha sido comprada por mim e por Mariana em 2005, quase 20 anos atrás. Na época trabalhávamos os dois, eu como motorista e ela como auxiliar de enfermagem em um hospital particular. Juntamos dinheiro durante anos, fizemos um financiamento e compramos aquela casa como investimento. A ideia era alugar, ter uma renda extra para a aposentadoria. Mas quando Renata casou com Diego, em 2019,
a gente decidiu dar a casa de presente para ela. Foi uma decisão em família, tomada com amor, com a intenção de ajudar nossa filha a começar a vida de casada com um bom pé. Mariana fez questão. Sérgio, vamos dar a casa para eles. A gente já tem a nossa. E eles estão começando agora. É nosso presente de casamento. Demos a casa. Mas por uma questão burocrática, o inventário nunca foi totalmente finalizado depois que Mariana faleceu. Na correria do luto, dos tratamentos, dos últimos meses difíceis, algumas coisas ficaram pendentes. E uma dessas coisas era a escritura definitiva da casa. Tecnicamente, legalmente, 50% daquele imóvel ainda estava registrado em meu nome. Diego não sabia disso. Tenho certeza absoluta. Ele achava que a casa era só de Renata. Ou pior, achava que era dele por direito de marido. E Renata provavelmente tinha esquecido. Ela nunca foi de ficar atenta à papelada. Sempre deixou essas coisas para mim e para Mariana. Mas eu não tinha esquecido. E agora, segurando aqueles documentos nas mãos, senti algo que não sentia há muito tempo. Senti que tinha uma carta na manga. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Eu não queria tomar a casa dela. Não queria expulsar minha filha ou causar sofrimento. Mas também não ia aceitar ser tratado como lixo dentro de um lugar que eu mesmo ajudei a construir. Diego precisava aprender uma lição. E eu ia ser o professor. Peguei o celular, procurei nos contatos e liguei para Maurício. Maurício Alves, meu amigo de mais de 30 anos, advogado aposentado, que tinha me ajudado com o inventário de Mariana e com a venda da minha casa. Um homem de palavra, de fé, que sempre me deu conselhos sábios nos momentos difíceis. O telefone tocou 3 vezes antes dele atender. Sérgio, quanto tempo, meu amigo? Tudo bem com você? A voz dele era calorosa, cheia de vida, mesmo aos 68 anos. Maurício, eu preciso da sua ajuda. Eu disse direto. Preciso resolver uma situação aqui em casa e só você pode me orientar. Expliquei tudo. Desde o dia que mudei para a casa de Renata, passando pelas humilhações, os comentários, até chegar no cadeado da geladeira. Maurício ouviu em silêncio, apenas soltando alguns de vez em quando. Quando terminei, ele ficou quieto por uns segundos. Então disse, com aquela voz calma e firme que sempre teve: Sérgio, você tem todo o direito sobre metade dessa casa. Isso é um fato legal, inquestionável. Agora, o que você quer fazer com essa informação? Porque podemos resolver isso de várias formas. Você pode exigir sua parte, pode vender sua porcentagem para eles, pode até entrar com uma ação de desocupação se quiser. Mas antes de tudo, você precisa me dizer: o que você quer? Respirei fundo. Eu quero justiça, Maurício. Quero respeito. Não quero tirar a casa da minha filha, mas também não vou continuar sendo humilhado por esse genro arrogante. Quero que ele saiba que não sou ninguém que ele possa pisar. Quero que minha filha acorde para a realidade e veja o tipo de homem com quem ela está casada. Entendi, Maurício respondeu. Então vamos fazer o seguinte. Segunda-feira de manhã, você vem aqui no escritório. Vou preparar alguns documentos, vou trazer tudo atualizado e vamos montar uma estratégia. Mas te adianto uma coisa, Sérgio. Você vai ter que ser forte. Porque quando a verdade vier à tona, vai ter choro, vai ter briga, vai ter consequência. Você está preparado para isso? Estou, eu respondi sem hesitar. Porque se tem uma coisa que Mariana me ensinou, é que a dignidade não se negocia. Desliguei o telefone e me senti diferente. Não era raiva o que eu sentia, era clareza. Pela primeira vez desde que mudei para aquela casa, eu sabia exatamente o que fazer. Olhei pela janela e vi a noite chegando. As luzes da rua acendendo uma a uma, o movimento da vizinhança. Rezei pedindo sabedoria, pedindo que Deus guiasse meus passos, pedindo que tudo se resolvesse da melhor forma possível. E então, esperei. Esperei pela segunda-feira. Esperei pelo momento certo. Porque se tem uma coisa que 35 anos dirigindo ônibus me ensinaram, é que paciência e timing são tudo. O domingo foi o dia mais longo da minha vida. Diego e Renata saíram para almoçar na casa dos pais dele e eu fiquei sozinho na casa. Recusei o convite. Disse que estava com dor de cabeça. A verdade é que eu não conseguiria olhar na cara de Diego e fingir normalidade. Não depois do que tinha descoberto. Não depois de ter decidido o que ia fazer.
Aproveitei o tempo sozinho para pensar em cada detalhe. Maurício tinha razão. Quando a bomba estourasse, as coisas iam ficar difíceis. Renata ia sofrer. Diego ia ficar furioso. E eu precisava estar preparado para lidar com tudo isso sem perder a calma, sem perder a razão, sem deixar que a emoção atrapalhasse o que era certo. Fiz meu almoço simples, arroz e ovo. Sentei à mesa da cozinha e comi devagar, pensando. Olhei para a geladeira trancada com aquele cadeado ridículo e senti uma pontada de tristeza. Como tinha chegado a esse ponto? Como minha filha tinha permitido que as coisas chegassem a esse ponto? Mas logo em seguida veio a resposta. Medo. Renata tinha medo. Medo de perder o conforto. Medo de ficar sozinha. Medo de enfrentar a realidade. E Diego sabia disso. Usava esse medo como arma. Terminei de comer, lavei o prato e voltei para o quarto. Peguei um caderno velho que tinha na gaveta e comecei a escrever. Escrevi uma carta para Renata. Uma carta que talvez nunca entregasse, mas que precisava escrever para organizar meus próprios pensamentos. Minha filha querida, se você está lendo isso, é porque as coisas não saíram como eu esperava. Quero que você saiba que tudo o que fiz por amor. Amor por você, amor pela memória da sua mãe, amor pela dignidade que todo ser humano merece. Não foi vingança, foi justiça. Foi me recusar a ser tratado como menos do que sou. Você merece ser feliz, Renata. Mas felicidade de verdade não vem de conforto material. Vem de respeito, de amor verdadeiro, de poder olhar no espelho e gostar da pessoa que você vê. Espero que um dia você entenda. Espero que um dia você encontre a coragem que eu sei que existe dentro de você. Te amo, filha. Sempre vou te amar. Seu pai, Sérgio. Dobrei a carta, guardei dentro do caderno e coloquei tudo de volta na gaveta. Então, deitei na cama e tentei descansar. O sono não veio fácil, mas eventualmente o cansaço venceu. Na segunda-feira de manhã, acordei antes do sol nascer. Tomei banho, me vesti com a roupa mais apresentável que tinha. Uma calça social preta e uma camisa azul clara, e desci para a cozinha. Diego ainda estava dormindo, mas Renata já estava acordada, fazendo café. Bom dia, pai, ela disse com um sorriso fraco. O senhor vai sair? Vou resolver umas coisas, eu respondi pegando uma xícara de café. Vou demorar um pouco, mas volto antes do almoço. Ela acenou com a cabeça, sem perguntar mais nada. Percebi as olheiras no rosto dela, o cansaço nos ombros. Minha filha não estava bem, e isso me partia o coração. Mas também me dava mais certeza ainda de que estava fazendo a coisa certa. Saí de casa às 7 da manhã. O escritório de Maurício ficava no centro de Curitiba, perto da Praça Tiradentes, numa travessa da Rua 15. Peguei o ônibus. Velhos hábitos nunca morrem, e fiquei olhando pela janela durante todo o trajeto. A cidade acordando, as pessoas indo para o trabalho, o movimento das ruas. Tudo tão normal, tão cotidiano. Mas para mim, aquele dia era qualquer coisa, menos normal. Cheguei no escritório às 8h30. Maurício já estava lá, com a mesa cheia de papéis, um café forte fumegando na xícara ao lado. Ele se levantou quando me viu. Me abraçou forte e disse: "Vamos acertar isso, meu amigo. Vamos acertar do jeito certo." Sentamos, e ele começou a me explicar. Sérgio, a situação é a seguinte. Você é coproprietário legal de 50% desse imóvel. Diego não pode te expulsar, não pode te impedir de viver lá, e muito menos pode te tratar como ele está tratando. Agora, o que eu sugiro é o seguinte. Vamos notificar ele e Renata extrajudicialmente. Vou mandar uma carta oficial assinada por mim, explicando a situação legal e deixando claro que você tem direitos sobre aquela casa. Isso já vai causar um impacto. Depois, dependendo da reação deles, a gente decide os próximos passos. E se ele não aceitar? Eu perguntei. Aí a gente parte para a via judicial, mas acredito que não vai chegar a esse ponto. Quando ele perceber que você não é o velhinho indefeso que ele pensa que é, ele vai recuar. Homem arrogante é assim, só bate em quem acha que não vai revidar. Na hora que vê resistência, murcha. Passamos a manhã inteira ali, revisando documentos, assinando papéis, montando a estratégia. Maurício preparou a notificação extrajudicial com uma linguagem técnica, mas ao mesmo tempo clara. O documento basicamente dizia:
Sérgio Silva é coproprietário legal de 50% do imóvel localizado na rua tal, número tal, bairro Água Verde. Qualquer tentativa de coação, humilhação ou expulsão do referido proprietário será respondida com as medidas legais cabíveis. No final da manhã, Maurício olhou para mim e disse: Sérgio, última pergunta antes de eu enviar isso. Você tem certeza? Porque uma vez que essa carta chegar na mão deles, não tem mais volta. As coisas vão mudar, e vão mudar rápido. Olhei nos olhos do meu amigo e respondi, com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesmo. Tenho certeza. Maurício, eu passei a vida inteira sendo honesto, trabalhando duro, tratando todo mundo com respeito. Não vou passar o resto dos meus dias sendo pisoteado por um homem que não sabe o valor de nada. Manda a carta. Maurício sorriu daquele jeito sábio dele e apertou meu ombro. Você é um homem de honra, Sérgio, e homens de honra sempre vencem no final. Vou enviar isso hoje mesmo, por cartório, com aviso de recebimento. Eles vão receber amanhã no máximo. Saí do escritório me sentindo diferente, mais leve, mais forte. Voltei para casa no final da tarde e, quando cheguei, Diego estava na sala assistindo televisão. Ele me olhou de canto de olho e fez um comentário. Passeando pela cidade, seu Sérgio. Deve ser bom não ter preocupação na vida. Eu apenas sorri. Sorri porque sabia que nas próximas 24 horas aquele sorriso arrogante dele ia desaparecer. E eu ia estar lá para ver. Na terça-feira pela manhã eu estava na sala quando ouvi a campainha tocar. Eram 9 horas e Renata foi atender. Ouvi ela conversando com alguém na porta, agradecendo, fechando. Então ela entrou na sala com um envelope grande nas mãos, daqueles oficiais com o selo do cartório estampado. Ela olhou para o destinatário e gritou: Amor, chegou uma correspondência para você. Diego desceu as escadas de moletom e chinelo, com cara de quem tinha acabado de acordar. Pegou o envelope da mão de Renata, olhou o remetente e franziu a testa. Escritório de advocacia? Que diabos é isso? Ele rasgou o envelope ali mesmo, na frente de todo mundo, puxou os papéis e começou a ler. Eu estava sentado na poltrona, fingindo ler o jornal, mas observando cada movimento, cada expressão. Vi o rosto dele mudar de cor. Vi os olhos dele se arregalarem. Vi a mandíbula dele travar. Ele leu uma vez, leu duas, leu três. Então olhou para mim. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi medo nos olhos dele. O que significa isso? Ele perguntou, com a voz tremendo de raiva contida. Levantou os papéis no ar, como se fossem uma arma. O que diabos significa isso, seu Sérgio? Renata, assustada, pegou os papéis da mão dele e começou a ler. Sua expressão foi mudando também, de confusão para choque, de choque para incredulidade. Ela olhou para mim com os olhos arregalados. Pai, isso é verdade? A casa é sua? Dobrei o jornal com calma, coloquei na mesinha ao lado e olhei para os dois. 50% dela, para ser mais exato. Eu e sua mãe compramos essa casa há quase 20 anos. Quando você casou, a gente deu de presente para vocês. Mas o inventário nunca foi concluído depois que ela faleceu. Então sim, Renata, metade dessa casa ainda é minha. Diego estava vermelho. Vermelho de raiva, de vergonha, de humilhação. E o senhor ficou esse tempo todo calado? Sabendo disso e não falou nada? Eu não precisava falar nada, eu respondi, mantendo a voz firme, mas tranquila. Vim morar aqui porque minha filha me convidou. Vim porque achei que seria bem-vindo. Vim porque achei que era uma família. Mas você, Diego, me mostrou que eu estava enganado. Você me tratou como um peso, como alguém que não merece respeito. Colocou um cadeado na geladeira como se eu fosse um ladrão. Então agora você vai aprender que não se humilha ninguém impunemente. Principalmente não dentro de uma casa que é minha. O silêncio que se seguiu foi pesado, cortante. Diego olhava para mim como se estivesse vendo um fantasma. Renata estava pálida, segurando os papéis com as mãos tremendo. Foi ela quem falou primeiro com a voz fraca. Pai, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu sei que você não sabia, filha. E não estou bravo com você. Estou decepcionado, sim, por você ter deixado ele me tratar daquele jeito, mas não estou bravo. Olhei para Diego. Mas com você, Diego, eu estou muito mais que bravo. Estou decidido. Ou as coisas mudam aqui dentro, ou a gente resolve isso de outra forma.
Diego cerrou os punhos. Por um momento achei que ele fosse partir para cima de mim, mas ele não fez nada. Apenas jogou os papéis no sofá e subiu as escadas, batendo a porta do quarto com tanta força que os quadros na parede tremeram. Renata se sentou no sofá, ainda segurando a notificação, e começou a chorar. Eu me levantei, fui até ela e coloquei a mão no ombro dela. Filha, eu não quero te machucar. Não quero tirar sua casa, mas também não vou continuar sendo tratado assim. Você merece coisa melhor. Merece um homem que respeite sua família, que saiba o valor das coisas. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos. O que eu faço agora, pai? O que eu faço? Você abre os olhos, Renata. Você para de ter medo e começa a viver de verdade, porque a vida que você está vivendo agora não é vida, é sobrevivência, e você merece muito mais que isso. Deixei ela ali, chorando no sofá, e voltei para o quarto. Fechei a porta, sentei na cama e respirei fundo. A primeira parte estava feita. A bomba tinha explodido. Agora era esperar para ver como as coisas iam se desenrolar. Mas uma coisa eu sabia: não tinha mais volta. E, sinceramente, eu não queria que tivesse. Os dias seguintes foram tensos. Diego mal falava comigo. Quando a gente se cruzava na casa, ele desviava o olhar com a mandíbula travada, o orgulho ferido escrito em cada expressão. O cadeado da geladeira desapareceu no dia seguinte à chegada da carta. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Ninguém comentou nada, mas eu sabia o que aquilo significava. Ele tinha recuado. Renata estava dividida. Percebia isso em cada olhar, em cada gesto. Ela tentava manter a paz, fazia as refeições em silêncio, evitava qualquer assunto que pudesse gerar conflito. Mas algo tinha mudado nela também. Ela começou a me olhar de forma diferente. Não com pena, mas com respeito. Como se tivesse redescoberto quem eu realmente era. Uma noite, ela bateu na porta do meu quarto. Eram quase 11 horas. Pai, o senhor está acordado? Posso entrar? Eu estava lendo a Bíblia, como fazia todas as noites antes de dormir. Claro, filha. Entre. Ela entrou, fechou a porta atrás de si e sentou na beirada da cama. Ficou uns segundos em silêncio, mexendo nas unhas, claramente nervosa. Então falou: Pai, eu preciso te pedir desculpas, por tudo. Pelo que o Diego fez, por não ter te defendido, por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Eu tenho vergonha de mim mesma. Fechei a Bíblia e coloquei na mesinha. Renata, você não precisa ter vergonha. Você estava com medo. Eu entendo isso. Mas agora você precisa decidir o que quer para a sua vida, porque o medo não pode ser o que guia suas escolhas, não para sempre. Ela começou a chorar, daquele jeito silencioso, com as lágrimas escorrendo sem fazer barulho. Eu não sei o que fazer, pai. Eu não trabalho, não tenho dinheiro próprio. Não tenho para onde ir se eu sair daqui. Me sinto presa. Segurei a mão dela. Você não está presa, filha. Você só acha que está. Mas a verdade é que você sempre tem escolha. Sempre. Pode não ser uma escolha fácil, pode não ser uma escolha confortável, mas você tem. E quando chegar a hora, você vai saber o que fazer. Deus nunca abandona quem tem fé. Ela apertou minha mão, encostou a cabeça no meu ombro e ficamos assim por um tempo em silêncio. Foi um momento de conexão que não tínhamos há anos. E pela primeira vez em muito tempo, senti que minha filha estava voltando. A Renata de verdade, a menina forte que eu e Mariana criamos, estava ali embaixo de todas aquelas camadas de medo e insegurança. Na manhã seguinte, Diego me procurou. Eu estava na varanda dos fundos, tomando café e olhando os passarinhos no quintal. Ele chegou com as mãos no bolso, claramente desconfortável. Seu Sérgio, a gente precisa conversar. Estou ouvindo, eu disse, sem tirar os olhos dos passarinhos. Ele respirou fundo. Olha, eu exagerei. Admito, o lance do cadeado foi longe demais, mas é que essa casa dá muito gasto, e eu estava estressado com o trabalho, com as contas, e acabei descontando no senhor. Foi errado. Eu sei que foi errado. Virei para olhar para ele. Diego, o problema não é o cadeado. O cadeado foi só a gota d'água. O problema é o jeito que você me trata desde o dia que cheguei aqui, como se eu fosse um estorvo, como se minha presença fosse um favor que você está fazendo. Eu vim para cá porque minha filha me pediu, e vim com respeito.
com gratidão, mas respeito é uma via de mão dupla. Se você não me respeita, eu não tenho obrigação nenhuma de aceitar isso calado. Ele abaixou a cabeça. O que o senhor quer que eu faça? Quero que você trate sua esposa melhor. Quero que você pare de usar o dinheiro como arma. E quero que você me trate como um ser humano, não como um peso. Fiz uma pausa. E se você não conseguir fazer isso, então a gente precisa sentar e ter uma conversa mais séria sobre essa casa, porque eu posso muito bem vender minha parte, pegar o dinheiro e ir embora. Mas aí vocês vão ter que comprar minha metade ou aceitar que eu venda para um terceiro. E eu não acho que você quer um estranho como coproprietário, quer? Ele ficou pálido. Claramente não tinha pensado nessa possibilidade. Não, eu não quero isso. Então muda, Diego. Muda enquanto ainda dá tempo, porque Renata merece coisa melhor. E você, se for esperto, vai perceber que tem uma mulher incrível do seu lado. Uma mulher que vale ouro, mas que você está jogando fora com suas atitudes. Ele acenou com a cabeça, murmurou com licença, e saiu. Fiquei ali, olhando para o quintal, sentindo uma paz estranha. Não era vitória o que eu sentia. Era justiça. Era a sensação de ter feito a coisa certa, mesmo que tivesse sido difícil, mas eu sabia que ainda não tinha acabado. A tempestade tinha passado, mas o mar ainda estava agitado, e algo me dizia que mais coisas ainda estavam por vir. 2 semanas depois da carta, Renata tomou uma decisão que me surpreendeu. Ela anunciou no café da manhã que ia procurar emprego. Diego quase cuspiu o café. Emprego? Para quê? Você não precisa trabalhar. Eu ganho o suficiente para nós dois. Não é questão de precisar, Diego. Ela respondeu com uma firmeza na voz que eu não ouvia há anos. É questão de querer. Eu quero ter meu próprio dinheiro. Quero ter minha independência. Quero me sentir útil. Ele tentou argumentar, mas ela não cedeu. E eu fiquei calado, apenas observando, mas por dentro estava sorrindo. Minha filha estava acordando. Estava voltando a ser dona de si mesma. E isso valia mais do que qualquer vitória pessoal que eu pudesse ter. Ela começou a enviar currículos, a fazer entrevistas. Tinha formação em administração, mas há anos não trabalhava. Mesmo assim, não desistiu. E 3 semanas depois, conseguiu uma vaga de assistente administrativa em uma clínica veterinária, ali perto de casa. O salário não era grande, mas era dela. E quando ela recebeu a notícia da aprovação, vi os olhos dela brilharem de um jeito que não brilhavam há muito tempo. No dia em que ela começou a trabalhar, fiz questão de acordar cedo e preparar o café da manhã para ela. Fiz pão na chapa, bolo, café fresco. Quando ela desceu arrumada com a bolsa a tiracolo, pronta para o primeiro dia, eu disse: "Sua mãe estaria muito orgulhosa de você hoje, Renata." Ela me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Obrigada, pai, por não ter desistido de mim." Diego, por sua vez, mudou. Não completamente, porque gente não muda da noite para o dia, mas mudou o suficiente. Ele parou com os comentários ácidos, começou a ajudar mais em casa, passou a tratar Renata com mais carinho. Comigo, ele era respeitoso. Não éramos amigos, provavelmente nunca seríamos, mas havia uma convivência civilizada. E para mim, isso já era o suficiente. Um dia ele me procurou de novo, dessa vez com uma proposta. "Seu Sérgio, eu estava pensando, eu quero comprar sua parte da casa. Não é para te expulsar, nada disso. Mas acho que seria melhor para todo mundo se as coisas ficassem mais definidas. Posso te fazer uma oferta justa. O senhor pega o dinheiro, pode alugar um apartamento ou comprar um lugar seu, ter sua independência. O que o senhor acha?" Pensei por um momento. A proposta fazia sentido, mas algo dentro de mim hesitava. "Diego, vou pensar sobre isso. Mas te digo uma coisa. Se eu aceitar, tem que ser pelo preço justo de mercado. Nada de me empurrar um valor baixo, porque você acha que estou precisando. Combinado?" "Combinado", ele respondeu, e pela primeira vez apertamos as mãos. De verdade. Conversei com Maurício, que avaliou a proposta e me deu o valor de mercado da minha metade. Era uma quantia considerável. Dava para comprar um apartamento pequeno e ainda sobrar uma reserva boa. Pensei, orei, ponderei. E então decidi aceitar. Não porque eu queria ir embora, mas porque percebi que Renata precisava daquele espaço para construir a vida dela, sem a presença constante do pai.
Ela estava crescendo de novo, se redescobrindo, e eu não queria ser uma muleta. Queria que ela voasse com as próprias asas. Marcamos a venda para o mês seguinte. Diego conseguiu um financiamento para me pagar, e tudo foi feito oficialmente, em cartório, com advogados dos dois lados. No dia da assinatura, apertamos as mãos de novo, e dessa vez vi algo diferente nos olhos dele. Não era mais arrogância, era reconhecimento. Ele tinha aprendido a lição. Com o dinheiro da venda, comprei um apartamento pequeno no bairro Boqueirão, perto de um parque que eu sempre gostei. 2 quartos, sala, cozinha, uma varandinha com vista para as árvores. Era simples, mas era meu, totalmente meu. E depois de tanto tempo me sentindo deslocado, ter um lugar que era só meu parecia um luxo. Renata me ajudou com a mudança. Diego também veio, carregou caixas, montou móveis, sem reclamar. No final do dia, quando tudo estava mais ou menos no lugar, Renata me abraçou e disse: "Pai, promete que vai vir almoçar em casa todo domingo." "Promete." "Prometo, filha. Podem contar comigo." E eu cumpri. Todo domingo, ia até a casa deles. Almoçávamos juntos, conversávamos, ríamos. Diego e eu nunca nos tornamos melhores amigos, mas desenvolvemos um respeito mútuo. Ele amadureceu. Renata floresceu. E eu encontrei minha paz. Comecei a frequentar o grupo da terceira idade da igreja do bairro. Conheci gente nova, fiz amizades, participei de viagens, de passeios, de encontros. Descobri que a vida depois dos 60 não era o fim, era um recomeço, e que ainda havia muito pela frente. Uma tarde, sentado na minha varandinha, tomando um chimarrão e olhando o pôr do sol, lembrei de tudo que tinha acontecido, do cadeado na geladeira, da humilhação, da carta do advogado, da mudança, e percebi algo. Não tinha sido sobre a casa. Nunca foi sobre a casa. Foi sobre dignidade. Foi sobre não aceitar ser menos do que eu era. Foi sobre ensinar para Diego e principalmente para Renata, que respeito não se negocia. Peguei o celular e liguei para Renata. Ela atendeu no segundo toque. "Oi, pai. Tudo bem?" "Tudo ótimo, filha. Só liguei para dizer que te amo e que estou muito orgulhoso de você." Ouvi a voz dela embargando. "Eu também te amo, pai. Muito." Desliguei e voltei a olhar para o céu. As nuvens estavam cor-de-rosa. O vento era fresco e, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia completo. Mariana tinha razão. Deus vê tudo, e quem planta humilhação, colhe vergonha. Mas quem planta dignidade, colhe respeito. E eu tinha colhido muito mais do que esperava. Alguns meses depois de me mudar, Renata me ligou. Havia uma empolgação diferente na voz dela. "Pai, eu preciso te contar uma coisa. Pode vir aqui em casa hoje à tarde?" Fui. Quando cheguei, ela e Diego estavam sentados na sala com um sorriso no rosto. "Pai, senta aqui," ela disse, dando tapinhas no sofá ao lado dela. "A gente tem uma novidade." Diego segurou a mão de Renata e foi ele quem falou. "Seu Sérgio, a gente está esperando um bebê. Renata está grávida de 2 meses." Senti o coração disparar. Uma onda de emoção me tomou. Ia ser avô. Depois de tudo que tinha acontecido, depois de toda a dor, toda a luta, a vida estava me dando esse presente. Levantei, abracei Renata, apertei a mão de Diego e deixei as lágrimas caírem sem vergonha. "Vocês não sabem o quanto isso significa para mim," eu disse, com a voz embargada. "Sua mãe ia estar tão feliz, Renata, tão feliz." A gravidez trouxe ainda mais mudanças. Diego se tornou mais atencioso, mais presente, mais responsável. Ele me procurou um dia e disse: "Seu Sérgio, eu queria te agradecer pelo que o senhor fez. Sei que na época pareceu duro, mas o senhor me ensinou uma lição que eu precisava aprender. Me ensinou que ser homem não é só ganhar dinheiro. É tratar bem quem você ama. É ter respeito. E eu tô tentando ser esse homem. Todo dia, eu tô tentando." Apertei o ombro dele. "Diego, o fato de você reconhecer isso já mostra que você mudou. Ninguém é perfeito. Eu também cometi erros na vida. Mas o importante é aprender, é crescer. E você tá crescendo. Fico feliz por isso." Quando meu neto nasceu, um menino lindo, de olhos grandes e bochechas rosadas, eu estava lá no hospital. Segurei ele no colo, olhei para aquele rostinho pequeno e senti Mariana ali, comigo, sorrindo. "Olha só, amor," eu sussurrei.
A gente tem um neto. Nossa família continua. Diego e Renata me pediram para ser padrinho. Aceitei emocionado. E no dia do batizado, na igreja, com toda a família reunida, olhei ao redor e vi o quanto as coisas tinham mudado. Vi Renata forte, independente, realizada. Vi Diego humilde, dedicado, transformado. Vi meu neto nos braços da mãe, cercado de amor. E percebi que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada confronto, cada momento difícil. Porque no final, a verdade sempre prevalece. A dignidade sempre vence. E o amor verdadeiro, aquele que vem com respeito e reciprocidade, sempre encontra seu caminho. Hoje, 3 anos depois de tudo o que aconteceu, vivo minha vida com tranquilidade. Meu apartamento é meu refúgio, meu cantinho de paz. Vejo meu neto crescer, participo da vida de Renata, mantenho uma relação cordial e respeitosa com Diego. As feridas sararam e no lugar delas cresceu algo mais forte: sabedoria. Às vezes, quando estou sozinho na varandinha, olhando o movimento da rua, penso em tudo que passei e agradeço. Agradeço por ter tido a coragem de não aceitar a humilhação. Agradeço por ter tido amigos como Maurício, que me ajudaram a lutar pelos meus direitos. Agradeço por Mariana, que mesmo não estando mais aqui, continua me guiando com suas palavras. Renata me disse, há algumas semanas, algo que nunca vou esquecer. A gente estava almoçando na casa deles, e ela veio até mim, me abraçou e sussurrou: Pai, obrigada por não ter desistido. Obrigada por ter me mostrado o que é ter dignidade. Eu era uma mulher perdida, com medo, sem voz, e o Senhor me ajudou a me encontrar de novo. Eu te amo. Segurei ela forte e disse: Filha, eu não te salvei. Você se salvou. Eu só te mostrei que você era forte o suficiente para isso. Sempre foi. A história do cadeado na geladeira virou, estranhamente, uma piada de família. Hoje, a gente ri disso. Não porque foi engraçado, não foi, mas porque superamos, porque crescemos, porque aprendemos. E a lição que fica é simples, mas poderosa. Não importa a sua idade, não importa a sua situação, você sempre merece respeito. Nunca, jamais, aceite ser tratado como menos do que você é. Porque dignidade não é luxo, é direito. E quando você defende sua dignidade com firmeza, mas sem ódio, com justiça, mas sem vingança, você não só se salva, você ensina, você transforma, você deixa um legado. Hoje, quando olho para meu neto brincando no quintal, quando vejo Renata sorrindo de verdade, quando vejo Diego sendo um pai presente e um marido melhor, eu sei que fiz a coisa certa. Não foi fácil, mas foi certo. E se tem uma coisa que aprendi nesses 65 anos de vida, é que a vida não precisa ser fácil. Ela só precisa ser vivida com dignidade, com fé e com a certeza de que Deus sempre está ao nosso lado, guiando nossos passos, mesmo quando o caminho parece escuro. Então, se você está passando por algo parecido, se alguém está te humilhando, te diminuindo, te fazendo sentir pequeno, lembre-se, você é maior do que isso. Você merece respeito e tem força dentro de você para exigir isso. Pode não ser fácil, pode doer, mas no final, quando você olhar para trás, vai saber que valeu cada passo, porque no final das contas, quem planta humilhação, colhe vergonha. Mas quem planta dignidade, colhe respeito, amor e uma vida vivida de cabeça erguida. E não existe vitória maior do que essa.